Entrevista exclusiva com a testemunha que flagrou a ex-ministra da Fazenda, Maria Jesus Montero, com o ex-presidente da CEP, Vicente Fernandes, em um hotel de Cabo de Gata. Vamos começar. Boa noite a todos e bem-vindos a mais uma edição de Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez. E muita atenção, porque hoje vou mostrar para vocês a entrevista exclusiva que fizemos em Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez. E na Liberdade Digital, nada mais nada menos do que com a testemunha que flagrou a então ministra da Fazenda, Maria Jesus Montero, com o então já ex-vice-presidente, ex-presidente da CEP, Vicente Fernandes Guerreiro, em um hotel de Cabo de Gata, em Almeria. No ano de 2021 aqui, o ponto-chave é a data, ano de 2021. Bom, segundo nos revelou ontem, Maria Jesus Montero. Em dezembro deste ano, quando prenderam Vicente Fernandes, ela disse que não tinha voltado a saber nada de Vicente Fernandes desde o ano de 2019. Pois bem, hoje vamos publicar esta entrevista exclusiva com a testemunha que conviveu com Maria Jesus Montero e com Vicente Fernandes no verão de 2021. 2 anos após sua morte, Maria Jesus Montero mentiu para todos os espanhóis. Porque 2 anos depois de afastar o presidente da CEP, ela passou férias com ele, sua vida privada. Aqui não nos importamos nem um pouco com isso. O que importa é que ela mentiu e que pode haver um suposto crime de tráfico de influência. Porque por que agora mesmo? Vicente Fernandes é um dos 3 principais investigados no esquema CEP, que está sendo investigado pelo juiz Santiago Pedraz, na Audiência Nacional e justamente nesse esquema CEP. Está sendo investigada a influência que Vicente Fernandes tinha na própria CEP depois de sua demissão. E por que Vicente Fernandes poderia ter influência na CEP após ser demitido como presidente? Pois aqui está a resposta, porque ele tinha uma relação direta e pessoal com a ministra da Fazenda, Maria Jesus Montero, já que a CEP está vinculada e depende do Ministério da Fazenda. É daí que vinha o poder dele. Vamos compartilhar na tela a entrevista exclusiva, a primeira parte que vocês vão adorar. Vocês vão adorar. Ouçam esta testemunha que levou esses fatos ao conhecimento da Guarda Civil. Para expor a mentira de Maria Jesus Montero e que considerem isso na investigação do esquema CEPI. Antes de mostrar a entrevista, lembro a vocês que já passamos dos 129 mil inscritos. Muito obrigado a todos. Vocês sabem que o objetivo é chegar a 150 mil e vou conseguir isso com a ajuda de vocês. Valeu, pessoal. Obrigado, e agora vamos colocar a entrevista. Não percam a primeira parte dessa entrevista, porque vocês vão adorar. Vamos ao vídeo. Foi um prazer conhecê-la e muito obrigado por nos receber na Liberdade Digital. Gostaria de perguntar sobre o verão de 2021. A senhora se lembra do que fez no mês de agosto? Bom, como são dias um pouco de férias, para mim são curtas, porque só tiro 15 dias. Mas é verdade que naquele verão eu dividi entre a Serra de Granada, La Pujarra, fiquei alguns dias com minha esposa. E depois fomos para Cabo de Gata, para um hotel em Cabo de Gata, lá no Hotel La Salina, e ficamos hospedados lá por 3 dias. Acho que foi isso. Isso foi em agosto. Você lembra a data exata? Se não me engano, acho que foi do dia 16. Essa reserva que fizemos entre um lugar e outro foi do dia 16 de agosto até o dia 19 de agosto. Ou seja, vocês ficaram uns 3 dias, mais ou menos, aproximadamente. Se não me engano, foram 3 dias. Como se chama o hotel? Hotel Las Salinas, El Cabo de Gata. E o senhor chegou ao hotel a cavalo? Bem, fui recebido na recepção, apresentei meu documento de identidade, como sempre é obrigatório fazer, e me atribuíram o quarto. A ficar por aquela área, que aliás é uma região muito bonita para passear, e o hotel ficava na beira da praia. É um hotel muito aconchegante, bem pequenininho, e na verdade ficamos muito bem lá. E depois de algumas horas que estávamos lá, eu comecei a ver uma pessoa que saía, sabe? Assim que a vi pela primeira vez, eu sabia que era a ministra da Fazenda, Maria Jesus Montero. Então, eu a vi aqui.
Claro, ela tem direito de tirar férias e aproveitá-las como quiser. Coincidentemente, escolhi o mesmo hotel que ela. E então, com o passar das horas, seja no café da manhã, no jantar ou no calçadão, porque o hotel fica bem ao lado do calçadão lá em Cabo de Gata. Eu a vi com um cumprimento, senhor, assim como eu posso ser. E então, quando chegávamos para o café da manhã, aqueles de nós que estávamos lá tomávamos café da manhã, essa senhora não fazia o que normalmente se faz, né? Fazer discursos ali em público sem muito sentido, dizendo que estamos trabalhando com esforço, com convivência, com o melhor dos espanhóis. Eu com ela, evidentemente, não concordo nem na forma, nem no conteúdo. E a verdade é que, bom, achei curioso, sabe? Eu estava hospedado no mesmo hotel que uma senhora, ministra da Fazenda, que estava lá com outro senhor. Acho ótimo, pois ela tem o mesmo direito que eu. E bom, por curiosidade, acabei perguntando um pouco na recepção, e sobre ela eu não perguntei porque dava para ver que era ela. E minha esposa, que estava comigo, eu exatamente igual. Mas ela estava com um senhor que, bom, a gente ficou curioso para saber um pouco, para ver quem poderia ser, né? E perguntando na recepção, claro, sem nos darem nenhum dado, nem nome, nem nada, nos disseram que era um alto executivo, que foi um alto executivo da Junta da Andaluzia, e já com o passar dos dias, percebi que esse senhor era exatamente o senhor Fernandes Guerreiro. Me parece que é esse o nome. E foi meio chocante, não sei. Me pareceu um pouco estranho, realmente, porque eu entendo que ela tem o mesmo direito que qualquer espanhola de tirar férias com quem quiser. E de conviver e ter o relacionamento que achar oportuno com quem quiser. Mas o que eu não entendo é que há poucas semanas eu a ouvi, como todos os espanhóis, dizendo que acho que desde 2019, quando esse senhor saiu da CEP, se não me engano, ela não tinha nenhum tipo de relação com esse senhor. E minha esposa e eu, como, bom, somos pessoas que tentamos estar por dentro do que acontece no mundo e atualmente comentando, dissemos isso. Mas como é possível que essa senhora, sem nenhum motivo, porque não há motivo algum para negar que esteve com esse senhor algumas vezes, que quis, que manteve a relação, que negue dessa maneira, que não conhece esse senhor desde o ano de 2019 e que não sabe nada da vida dele, desde quando? 2 anos depois, no verão de 2021, ele ficou praticamente em quartos vizinhos com minha esposa e minha filha. Estamos falando de Vicente Fernandes, ex-presidente da CEP, que foi preso antes do Natal na chamada Operação Leire, justamente um esquema de corrupção envolvendo contratos relacionados à CEP. Gostaria de citar, você mencionou algumas declarações de Maria Jesus Montero após a prisão justamente do ex-presidente da CEP, Vicente Fernandes, que foi quem você viu no hotel. Gostaria que você ouvisse exatamente o que Maria Jesus Montero disse quando foi questionada pela imprensa. Não tenho nenhum contato com esse senhor desde que ele saiu. Ele ficou pouco mais de 1 ano na CEPI. Já faz mais de 6 anos que ele não faz parte, enfim, do grupo de pessoas com quem normalmente se despacha. Não sei o que ele fazia. Conheci esse senhor pela mídia, pois não é a primeira vez que o nome dele aparece. Ele já apareceu por causa da Servinabar. Então, por causa disso, eu soube que parecia que ele estava colaborando, trabalhando com a Servinabar, mas eu não tive. Não tive nenhum contato, nem por WhatsApp, nem por ligação, nem por reuniões, nem nada. E também não temos nenhum círculo em comum, ou seja, não temos amigos em comum, nada disso. A primeira vez que ouvi falar dessa empresa foi pela mídia. O que você acha das palavras de Maria Jesus Montero? Montero, o que eu já comentei antes, que necessidade tem essa pessoa, né? Por mais que seja ministra da Fazenda, de negar o óbvio de que teve a relação que quis ter com esse senhor e que eu presenciei durante 3 dias em agosto de 2021, que foi 2 anos depois, se não me engano, do que essa senhora diz que desde que saiu da CEP, o senhor Fernandes não tinha tido nenhum tipo de contato, nem que o seu círculo tivesse qualquer relação com ela. Olha, se estão dividindo o quarto, não vou perguntar o que estavam fazendo lá. Imagino que seja o que qualquer casal normal faz, como eu e minha esposa. Mas ele nega totalmente, dizendo que não esteve, não conhece nem tem contato, desde aquela época de 2019, quando em 2021 eles passaram férias juntos e dividiram quarto em um hotel em Cabo Gata. Isso me parece absolutamente surreal. E é preciso esclarecer que você a encontrou em agosto de 2021.
O presidente da CEP, como disse a própria ministra, deixou a CEP lá por 2019, segundo Montero, ele já não tinha nenhuma relação com ela. É preciso dizer que em maio de 2021, ou seja, 3 meses antes de você encontrar Maria Jesus Montero com Vicente Fernandes. Vicente Fernandes entrou na Servinabar, que é a empresa que está sendo investigada por supostamente, segundo a UCO, canalizar comissões ilegais em troca de adjudicações de contratos e de obras públicas. Eu gostaria de precisar exatamente como era o comportamento de ambos, porque do ponto de vista judicial, isso é muito importante. Se estamos falando disso, talvez possa haver um suposto crime de tráfico de influências ou algo semelhante. Como era o comportamento entre ambos? Ou seja, eles dividiam quarto, estavam o dia todo juntos, eram amigos, eram um casal. O que parecia, ou seja, como eles se relacionavam no hotel? Bom, E se o senhor tivesse me visto com minha esposa? Exatamente igual, era a relação de um casal que estava passando alguns dias de férias em um hotel pequeno, bem na beira da praia. Muito agradável e discreto, pois o hotel realmente é assim. E era um pouco isso também. Era o que minha esposa e eu procurávamos, não buscávamos agitação. E a relação que minha esposa e eu presenciamos foi exatamente a de um casal normal e comum. Claro, eu também não sei o que faziam dentro do quarto, evidentemente nem me interessa, não interessa também. Espero que compreendam isso no âmbito de um relacionamento de casal normal. E o que se via era a relação de um casal normal, como aqui podiam ver. No meu caso, com a minha esposa, exatamente igual. eu não sei se do lado de fora do quarto havia alguma varanda de onde vocês pudessem ver os dois de perto. Eu os vi porque, bom, eles tinham um quarto que eu acho que talvez fosse o mais bonito, por causa da varanda que tinha de frente para o mar. E logo que você subia as escadas da recepção. E se eu os vi em muitas ocasiões durante esses dias? Bom, vendo um pôr do sol que é espetacular, pois estavam na varanda deles. E olhando para o mar e vendo que o entardecer realmente valia a pena, nós não tínhamos vista para o mar e, bom, então íamos para lá, ao calçadão para ver, mas estando no calçadão eu olhava para cima e via os dois, tanto o senhor Fernandes quanto a senhora Montero. Quantas pessoas puderam ver Maria Jesus Montero junto com Vicente Fernandes no hotel? Eu posso garantir que todos nós que estávamos na cidade, hospedados lá, todos, porque íamos tomar café da manhã quando cada um de nós acordava. Ela aparecia em horários diferentes, chegando antes ou depois no café da manhã. E em todos os casos, bem, havia pessoas que tinham curiosidade de cumprimentá-la. E ela, com o jeito dela, cumprimentava as pessoas também e bem. E participava um pouco da convivência nas áreas comuns do Hotel MHM. Você lembra quantas pessoas estavam hospedadas? Não podia ter muita gente, porque se fossem mais ou menos, não sei quantas, mas vamos supor 20 quartos, por exemplo, ou 25, então por 2 seriam 40 ou 50 pessoas no máximo, poderiam estar hospedadas lá. Mais os funcionários do hotel? O pior dos 3. E em um determinado momento, até mesmo funcionários do hotel confirmaram para você a identidade de Vicente Fernandes. Não é verdade. Ou seja, Sem dúvidas, era a ministra da Fazenda, Maria Jesus Montero, e o ex-presidente da CEP, Vicente Fernandes. éramos 2. Não posso testemunhar diante de ninguém. Eram Maria Jesus Montero e Vicente Fernandes, o casal hospedado naquele quarto nesses dias. Pois aí está a entrevista exclusiva com a testemunha que denunciou ter convivido durante as férias de 2021. Em agosto, com a então ministra da Fazenda, Maria Jesus Montero, e o ex-presidente da CEP, Vicente Fernandes, ambos compartilharam o quarto, ambos compartilharam as férias. Maria Jesus Montero mentiu para os espanhóis 2 anos após a demissão de Vicente Fernandes. Ela tinha uma relação pessoal direta com ele? Ela mentiu para todos os espanhóis. E isso pode explicar por que Vicente Fernandes conseguiu manipular, que é o que está sendo investigado pela UCO, pela Audiência Nacional. Esses contratos, essas adjudicações na CEP, porque ele tinha relação direta com a chefe máxima da CEP, porque é a ministra da Fazenda, Maria Jesus Montero. Já adianto que vai ter mais, e amanhã vou mostrar para vocês a segunda parte dessa entrevista, que também já adianto, é brutal o que ele conta nessa segunda parte. Essa testemunha relatou os fatos à Guarda Civil e ficamos por aqui nesta edição de Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez.
Espero que tenham gostado dessa entrevista exclusiva, dessa conclusão exclusiva, que tenha servido para aqueles que ainda não conseguiram entender completamente. Não, claro, os assinantes de medidas cautelares com Miguel Ângelo Pérez, que assistem a este canal e são a maioria seguidores fiéis e que, claro, estão por dentro de todas as informações e todas as investigações. Mas houve até colegas que não ficaram sabendo do que se trata essa história. Para mim, a vida privada de Maria Jesus Montero me interessa entre zero e nada, não faz a menor diferença. Agora, se aqui podemos falar de um suposto casal criminoso. Isso tem toda a importância do mundo, tem toda a importância do mundo. Que a ministra da Fazenda, Maria Jesus Montero, tivesse uma relação pessoal e direta com o ex-presidente da CEP. Por quê? Porque Begônia Gomes nunca poderia ter cometido um crime, supostamente, se o marido dela fosse o presidente do governo. Se ele não fosse, ela não teria podido cometer um crime. Pois é, talvez seja isso mesmo. O ex-presidente da CEP, Vicente Fernandes, não poderia ter cometido um crime, supostamente, se sua parceira não fosse a ministra da Fazenda, Maria Jesus Montero. Acho que agora se entende perfeitamente o ponto principal dessa informação. Como eu disse, amanhã à parte. Muito obrigado a todos pela atenção, deixem seus comentários, suas opiniões e lembro que vocês podem se tornar membros do Medidas Cautelares. Como os escolhidos por menos de 3 euros por mês ou como os supremos por menos de 7 euros por mês. Vocês também podem colaborar via Bizum no 627556370. Se ele não tivesse cometido crime, isso não teria ocorrido e a CEP teria conseguido. O mais importante é que essa informação chegue a todos, porque a informação é poder. Até breve. Saudações!